Olá, alunos! Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com porcentagem, fazendo uma análise da folha de pagamento. Como que a gente verifica o quanto que sai de desconto, quanto que a gente recebe e, claro, as taxas, os tributos. Então, a gente vai mostrar para vocês alguns exemplos, que foram pegos na internet de folha de pagamento. Então, aqui são exemplos fictícios, Mas o que aparece numa folha de pagamento? O salário de vocês, Então, aqui no caso, aqui é um salário de 30 dias. Esse aqui era o valor que ele iria receber. Aí ele fez hora extra, 50% e 100%, aí dependendo da legislação, tem que verificar quando é o 50%, quando é o 100%, 100% normalmente final de semana, feriado, E aí aqui ele tem o desconto do INSS. Então, essas horas extras a gente calcula com base no valor que ele recebe por dia, Então, daí verifica que tem a quantidade, depois a gente faz a soma. Mas, então, tem o que ele recebe e o que ele vai gastar do desconto, E aí a gente tem aqui o salário dele bruto, então o que ele receberia, aí a gente tem que descontar o imposto, e aí a gente tem o salário líquido, que é o que ele realmente recebe, tá? Então, vamos continuar dando mais uma olhada. Esse aqui é o outro. Então, aqui a gente tem o salário, vencimento, base, aí tem o INSS e o imposto de renda. Porque dependendo do valor que a gente recebe, a gente também tem que pagar o imposto de renda, que é o imposto sobre o que a gente ganha, os nossos proventos. E aí aqui ele mostra o total de vencimentos, os descontos e o valor líquido. Aqui embaixo, muitas vezes na folha de pagamento também aparece isso. Então, assim, o salário base, que é aquele salário, o básico, sem os adicionais de hora extra, de adicional de insalubridade, periculosidade, ou salário família, ou outros adicionais que o empregado pode receber. E aí, sobre o salário base, que incide o imposto do INSS. E aí, depois, descontando o valor que ele paga no INSS, que no caso aqui foi 275, a gente faz a base para o imposto de renda. Então, o imposto de renda ele não é sobre o salário base, ele é sobre o salário base menos essa contribuição aqui do INSS. Mas a gente vai ver isso com mais calma daqui para frente. E aqui tem mais um exemplo. Então, aqui ele fala, que eu falei para vocês já de insalubridade, Então, tem aqui o que ele recebe. Aqui são outros descontos, No caso aqui, empréstimo que ele pegou, que aí já é descontado em folha, mas isso são empréstimos que você já permite que se desconte em folha, seguro de vida, desconto do INSS, vale transporte, que também é algo que a gente pode ser descontado, E um vale refeição. Então, aqui também, ele tem o salário base, aí a contribuição para o INSS, depois o básico para o imposto de renda é o salário base menos o que ele pagou aqui para o imposto, para o INSS. Então, vamos ver o que são esses impostos e como que a gente calcula. Então, como calcular esses descontos, principalmente, O INSS, tá? Ele é um cálculo que a gente faz mensalmente e ele segue uma alíquota, uma tabela. Então, essa tabela ela é reajustada, mexida anualmente de acordo com o valor do salário mínimo. Então, o salário mínimo agora está 1.100, então existem essas sobre quem recebe até 1.100, é uma alíquota de 7,5% sobre o salário. Depois de 1.100,01 a 2.203,48, 9% e assim por diante. O que é essa parcela deduzir aqui? A gente calcula a porcentagem e depois desconta isso do valor total. Uma observação do INSS é que o empregado só paga o máximo, que é o teto, que é 6.433,57. Se ele recebe mais do que isso, mas ele só vai pagar o máximo, tá? Porque esse é o teto que ele pode receber depois do INSS. E aí, como é que eu calculo, O valor tributável dos vencimentos vezes a porcentagem da alíquota. E aí, menos a parcela a deduzir. Então, a gente vai fazer um cálculo aqui, por exemplo, um funcionário que tem um vencimento básico de R$ 2.500. Em que faixa que ele está? Ele está entre 2.203 e 3.305. Então, eu vou pegar essa faixa aqui, ou seja, o desconto dele vai ser uma alíquota de 12%. Então, eu vou ter que calcular 12% de 2.500. Como é que eu calculo a porcentagem? A gente já viu isso em vídeos anteriores, Eu vou fazer aqui o cálculo com o valor decimal.
Então, 0,12 vezes 2.500, que vai me resultar em R$300. Ah, isso que ele vai pagar de INSS? Não. Ele pagaria 12%, são os R$300, mas ele ainda tem essa parcela a deduzir. Então, menos 82,604. Aí vocês vão me dizer, meu Deus, mas 604, se a gente trabalha com centavos com duas casas? Pois é, mas se vocês forem perceber, posto de gasolina também trabalha com 3 casas, né? Mas na hora de deduzir do seu salário, ele vai arredondar isso aqui. Então, 604 arredondaria para 60, tá? Mas eu vou fazer o cálculo como está aqui, depois eu vou arredondar. Então, 300 menos 82,604, que vai me dar R$ 217,396. Percebam que aqui eu tenho o 6, certo? O 6 indica que eu tenho que arredondar para cima. Então, na verdade, é R$ 217,40. Provavelmente é esse valor que ele vai descontar lá da tua folha de pagamento, né? Da folha de pagamento desse funcionário que recebe dos R$2.500 como salário base. Então, é esse valor aqui que a gente vai descontar lá do salário. Aí, agora, vamos ver. Imposto de renda, como é que eu calculo, tá? Tem essa tabela aqui que ela está vigente desde 2015. Então, quem recebe por mês até R$ 1.903,98 está isento. Aí, depois tem as alíquotas aqui, 7,5, 15, 22,5 e 27,5. Como que eu calculo o imposto de renda? Aquilo que eu já falei para vocês, né? É o valor tributável, que é o salário base, menos o INSS e mais algumas outras contribuições. Por exemplo, se ele recebe auxílio de dependente, então a gente vai tirar daqui. Vezes a alíquota do imposto, que aí eu tenho que olhar aqui, né? Aí conforme eu faço essa subtração aqui, e aí eu olho para a alíquota de imposto. E aí no final eu ainda tenho a parcela a deduzir. Então, vamos calcular para esse nosso funcionário aqui de R$ 2.500. A gente já viu que o INSS dele, né, a Previdência Social, é R$ 217,40. Ou seja, eu vou tirar isso do 2.500. Então, 2.500 menos 217,40, que é aquilo que ele vai calcular daí em cima disso, que ele vai calcular o imposto de renda. Então, 2.500 menos 217,40, 2.282,60. Beleza. Então, é sobre isso aqui que eu vou calcular o imposto de renda. Onde que tá? Qual é a faixa que tá? Tá na faixa 2, ó. De 1.903 a 2.800. 2.200 está aqui no meio. Então, a alíquota do imposto é 7,5%. Então, eu vou calcular aqui 7,5% de 2.282,60. Fazendo esse cálculo, né, utilizando aqui o número decimal, então 0,075 vezes 2.282,60 vai me dar 0,075, R$171,19. Aí aqui eu tenho que descontar isso aqui, então menos 142,80, isso vai me resultar em R$28,39. Então, quer dizer que de imposto de renda, esse funcionário vai pagar R$28,39, tá? Bom, aí continuando, que outro desconto que pode ter que a gente já viu? Vale transporte. Aí vocês vão dizer, mas vale transporte não é algo que o funcionário ganha? Sim, é algo que o funcionário ganha da empresa. Mas a empresa pode deduzir até 6% do salário dele do vale transporte. Então, por exemplo, né, nesse caso aqui que o nosso funcionário recebe 2.500, até 6% eu posso descontar daqui. Ah, mas isso vale a pena? Vale a pena quando eu gasto com transporte mais do que 6% do meu salário, porque daí ele vai descontar os 6%, mas a empresa vai me pagar o resto. Tá? Então, por isso, porque na verdade a empresa vai me pagar o cheio e depois vai descontar os 6% que ela pode descontar. Então, por isso que é sim um benefício, tá? Então, 6% de 2.500, quanto que vai dar? 0,06 de 2.500. Que aí vai me resultar em R$150. Então, se eu quiser ver qual é o salário líquido, né, desse funcionário num mês, né? Então, supondo que esse funcionário só receba o salário base, ele não receba mais nenhum benefício, não tem insalubridade, não fez hora extra. Então, o salário base dele é 2.500 e eu vou fazer os outros descontos aqui.
O Vale Transporte, a gente viu que eu posso descontar ainda R$150. O INSS dele, R$217,40 e o imposto de renda, R$28,39. Aí, como é que eu faço aqui? Eu vou fazer o salário base menos esses valores. Então, 2.500 menos 150 menos 217,40 menos 28,39, que vai me dar 2.104,21. Então, esse aqui é o salário líquido, né? O salário que o funcionário vai receber. Então, percebam que existem outras coisas que podem incidir na folha de pagamento, né? Periculosidade, insalubridade, salário família, que é um salário por filho para quem recebe até R$ 1.503,25. Se eu faço hora extra, né? Se existe a política da empresa de pagar hora extra, também posso receber a mais. Então, são outras peculiaridades que podem surgir dentro de uma folha de pagamento. Mas o normal é a questão do Vale Transporte e principalmente, né, o INSS e o Imposto de Renda. O INSS é o que vai garantir a previdência paga pelo governo, né, quando essa pessoa se aposentar. E o imposto de renda é o imposto que a gente paga pelas nossas rendas. Então, conforme eu vou recebendo, eu tenho que pagar um imposto sobre isso. E claro que depois a gente ainda tem que fazer a declaração de imposto de renda, em que a gente pode verificar, né, quando a gente faz isso, a gente verifica se realmente a gente pagou o que era devido pela nossa renda, ou se pagou a mais, o governo devolve, né, que é aquela questão do ressarcimento, ou se eu paguei a menos, né, porque às vezes as pessoas têm outros fontes de renda além do salário, por exemplo, recebe um aluguel, recebe alguma pensão, então, e se nesses casos não foi descontado o imposto de renda, então ele é descontado lá quando a gente faz a declaração do imposto de renda. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão da folha de pagamento, né, que é uma aplicação da porcentagem que a gente é o conteúdo que a gente está estudando. E fiquem ligados até os nossos próximos vídeos. Até lá!